Em Colossenses 3, de 1 a 14, Paulo diz assim: pois, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estás mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andaram, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. No capítulo anterior desse texto, de Colossenses, o assunto era o Evangelho, era a franqueza do Evangelho, a liberdade do amor de Deus, totalmente gratuito. Não há nenhuma razão que possa ser encontrada em quem Ele amou na eternidade para Ele ter amado, nenhuma razão fora de Deus, ou seja, nos objetos do seu amor. É sobre isso que Paulo vinha dizendo. Na verdade, nós vimos que se tentarmos ganhar ou merecer o favor de Deus, porque esse amor com o qual Ele nos amou em Cristo antes da fundação do mundo não teve nenhuma relação conosco, com o que fizemos ou faríamos, então, na verdade, se nós tentarmos ganhar ou merecer esse favor ou o amor de Deus, isso faz de você um fariseu. Não importa quão zeloso, quão inescrupuloso, aquelas pessoas em Colossos tinham inventado várias coisas, nós sabemos: não olhes, não toques, não manuseis. Na verdade, se você tentar ganhar ou merecer o favor de Deus, isso faz de você um fariseu, faz de você uma pessoa meramente religiosa, faz de você uma pessoa que é meramente moralista, faz de você grande parte do que está errado no mundo. Quanto mais religioso e quanto mais você achar que as coisas que você faz podem aumentar o amor de Deus para você, ou pode te dar algum crédito, de tal maneira que ele fica devedor, a alguma coisa a você, não faz só de você um problema, mas faz de você grande parte do que está errado com o mundo inteiro e não só com a igreja. Então nós vemos nesse capítulo anterior que as pessoas moralistas fazem o bem, entre aspas. Elas vivem bem, mas elas fazem por medo, ou elas fazem por orgulho, sabe? Para você se ostentar na carne ao se comparar com os outros, ou você tem uma necessidade de controle. Eles fazem isso por medo de serem rejeitados, fazem isso por orgulho de serem melhores do que as outras pessoas, supostamente por causa da sua espiritualidade, ou eles fazem isso com a necessidade de controle. Eles acreditam, Paulo diz, que por obedecerem e até inventarem coisas, Deus de alguma maneira deve algo a eles, que eles podem controlar Deus, que eles podem manipular Deus. É por isso que Paulo diz: quem primeiro deu a ele para depois receber? Quem primeiro deu a ele para depois achar que ele está devendo alguma coisa e pode manipulá-lo, e ele ficou em dívida?
Mas muitas pessoas, quando ouvem isso, a ideia de que o amor de Deus é totalmente gratuito, incondicional, ou seja, havia condições, todas elas cumpridas por Cristo, elas dizem, e isso é muito comum na igreja, não é? Tudo bem, se eu acreditasse nisso, isso não mudaria a minha maneira de viver, porque se Deus me ama assim, sem nada, por causa do que eu sou, fiz, então eu posso viver da maneira que eu quiser, que estará tudo bem, não é? Se eu acreditasse que Deus simplesmente me ama tão livremente, tão soberanamente, tão incondicionalmente, então eu poderia viver da maneira que eu quisesse. Mas essa passagem nos mostra, você vê que isso não é verdade. Na verdade isso é uma mentira. Na verdade não é só uma mentira, que é uma mentira diabólica. Quando você vai para o final da passagem, onde ele diz que não há grego ou judeu, circuncidado ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, quando diz que você é escolhido, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, ceta, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, ele vai dizer, revesti-vos como eleitos de Deus. Você vê, como objetos dessa eleição soberana, como objetos desse amor que você nunca fez ou fará nada que possa ter sido a causa, ou agora, mesmo achando que não pode ser a causa, não pode dar nada a ele. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ele não diz com uma vida comum, porque agora então, se o amor dele é tão livre assim, se é tão incondicional a graça, como as pessoas argumentam, então podemos viver como quisermos. Mas Paulo vai para um caminho totalmente oposto. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Os eleitos de Deus, eles são santos e amados, e com entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de pessoas que podem suportar longas provações, longanimidade. Então, ser eleito de Deus significa ser amado por Ele na eternidade, dado ao seu Filho. Não significa simplesmente que Deus teve uma intenção por você, não é? Ele na verdade buscou. Todo que o Pai me deu virá a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o levar. A eleição, ela não era só um nome que foi colocado numa lista. Não. A eleição, ela é a ação de Deus no tempo para cumprir o que Ele decretou. Ele buscou. Não importa se você seguia a Bíblia, não importa se você era religioso, não importa, estava todo mundo na mesma perdição. É por isso que ele diz, bárbaro, cita, livre, escravo, judeu, gentio. Os eleitos de Deus são chamados por nenhuma razão. Você vê, eles são pessoas totalmente diferentes. Nenhum deles estava buscando Deus. Um fariseu estava buscando controlar Deus, achando que a sua obediência ia fazer. Já um pagão não sabia nada a respeito de Deus. O bárbaro, o cita. Então, o que realmente Paulo está dizendo, é claro, é que o amor de Deus é gratuito, e no entanto, toda a passagem é sobre uma vida transformada. Toda a passagem é sobre como a vida muda. Nada dessa passagem que diz que o amor é totalmente gratuito, a eleição é totalmente soberana, nada chega àquela conclusão de que então viverei de uma maneira, é o oposto. E você é um cristão, e se você é um cristão, se você é um escolhido de Deus, a sua vida muda, é o que Paulo diz. E o Evangelho muda a sua vida não apenas apesar da franqueza de Deus. Não é assim, apesar de Deus te amar livremente, apesar de você não poder fazer nada, nem antes, nem depois, para merecer isso, apesar disso, Deus te muda. Não é isso que o texto diz. É essa liberdade do amor de Deus que causa a mudança. Ela é a causa, ela não é apesar dela. Então essa é a mensagem aqui. Se você diz que crê no Evangelho e sua vida não muda de uma maneira que outras pessoas possam ver, então realmente você não entendeu. Você não devia tomar da Santa Ceia, nem presumir que você é alguém que Deus chamou.
O Evangelho traz uma mudança radical na vida. Agora, como isso acontece? Certamente é uma maneira totalmente diferente, já que a ênfase é na liberdade soberana do amor de Deus, da sua eleição, que causa o oposto do que muitos cristãos, entre aspas, dizem que a graça causaria. Ela sendo totalmente gratuita, totalmente soberana, totalmente não por condições cumpridas pelo homem, então o homem poderia viver como quisesse, se ele fosse objeto dessa graça. Nessa passagem a gente vê três coisas: a inevitabilidade da mudança radical. Um cristão muda, um eleito muda. Em segundo lugar, nós vemos o método do Evangelho para essa mudança radical. Não é uma mudança, não é uma mudança. As palavras que Paulo está dizendo não está falando sobre alguém que mudou um pouquinho, sobre alguém que teve algumas mudanças que não mudam o curso da vida. Então, o método do Evangelho para a mudança radical. E, em terceiro lugar, por que funciona? Por que funciona sempre? Por que funciona em todos os eleitos? Então, a inevitabilidade da mudança radical. Nós devemos ficar impressionados com os versículos 9 e 10, porque Paulo diz: você se livrou do velho homem e se revestiu do novo. Então, não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. O novo, ele se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, o novo, o eleito que é chamado, ele se renova na mesma imagem daquele que o criou. Ele vai sendo mudado. Colossenses 3, 9 e 10. O que é intrigante nisso é a natureza radical da linguagem do apóstolo Paulo. Todo mundo sofre mudanças, não é? Mas o que Paulo está dizendo é: se você muda certas crenças, se você muda certos comportamentos, se você muda certas práticas e adota outras práticas, sua crença mudou muito, sua visão das coisas do mundo mudou muito, sua prática mudou muito, sim, o conjunto dessas coisas operando, você realmente não é uma pessoa nova. Só isso aponta para isso. E Paulo deliberadamente, ao dizer: você deixou o velho e se revestiu do novo, ele está evocando a linguagem da identidade. Você tem uma nova identidade. E ele está dizendo que essa mudança que o Evangelho traz é tão radical que realmente você é uma outra pessoa. Você tem uma nova identidade. Algumas coisas não mudaram em você e você continuou com a sua velha identidade. Foi sua própria identidade que mudou. A mudança é muito radical e é muito profunda. Você foi convertido, você apenas não mudou. Nós podemos mudar, mas ser convertido em alguma coisa é algo totalmente diferente, não é? Agora, de imediato muitas pessoas dizem: aí está vocês cristãos querendo converter todo mundo. Apenas deixe todo mundo em paz, não é? Vivendo como querem. Eu gostaria de propor a você, quem quer que pense algo assim, você é convertido a alguma coisa, não é? Ou a algo. Você não vai apenas continuar, você é convertido. Todas as pessoas são. Agora, o que nós queremos dizer sobre isso? Eu li um artigo numa revista americana, não é? Times Magazine, que ela ilustra esse ponto. Um autor chamado Mark Lilla, ele é um cientista político, historiador e jornalista importante, professor da Universidade de Colômbia, e ele é um importante acadêmico e escritor, antes está vivo. Ele é uma autoridade, né, segundo consta, na relação entre religião e sociedade. E o que é interessante sobre o artigo é que ele conta sobre como, por vários anos, como um adolescente, e quando ainda era jovem, ele se considerou um cristão, porque os seus pais o criaram assim. Mas então, ele meio que
a partir de uma determinada idade, ele foi embora, não, ele foi fazer universidade, foi embora, e ele se tornou uma pessoa totalmente secular. Sim, de sua perspectiva, ele diz, a conversão não funcionou na vida dele. No entanto, vejam só, no final do artigo, ele diz algo que mostra muito claramente que ele teve uma conversão duradoura, que na verdade ele se converteu. No final do artigo ele conta sobre o fato de que, por ser um escritor sobre religião e a reação dela com a sociedade, ele ia a grandes eventos cristãos, grandes ajuntamentos, ele ouvia pregações, isso fazia parte das suas pesquisas, enfim, ele tem vários livros best-seller, e ele um dia disse que numa desses eventos, ele conheceu um jovem polonês, estudante da Wharton Business School, da Universidade da Pensilvânia, e esse jovem estava na cidade de Nova York para fazer um estágio, não é? Depois de já ter concluído grande parte, e uma grande empresa de Wall Street o contratou para fazer um estágio, e era uma escola de elite, daquelas pessoas que vão triunfar em Wall Street, e era um jovem brilhante, tudo mais, inteligente, e para a surpresa de Lila, o jovem contou que o que ele ouviu naquele dia, naquele evento, na pregação do Evangelho, fazia todo sentido para ele. E ele seguiu em frente, abraçou o Evangelho, se sentiu capturado pelo Evangelho, e isso simplesmente chocou esse escritor. E isso é o que ele diz a respeito disso. Achei difícil esconder minha perplexidade. Já o sermão não havia sido muito longo, e aquele rapaz nasceu de novo, tudo mudou. Ele diz, senti uma palestra professoral brotando em minha garganta na mesma hora, sobre a história e a psicologia da religião. Eu queria expor aquele rapaz, né, as diversas origens do texto bíblico, a natureza sincrética da doutrina cristã, ao papel ambíguo da igreja como incubador e sufocante do conhecimento humano, a idiosincrasia teológica do evangelicalismo ocidental. Eu queria e sentia pressão para falar com ele, queria alertá-lo contra o anti-intelectualismo da religião hoje e os abusos políticos a que ela está sujeita. Eu queria, com todas as minhas forças, lançar dúvidas sobre o passo que ele estava prestes a dar, ajudá-lo a ver que há outras maneiras de viver, outras maneiras de buscar conhecimento, amor, talvez até a autotransformação. Eu queria convencê-lo de que sua dignidade dependia dele manter uma atitude livre e cética em relação à doutrina. Eu queria salvá-lo, não é? Eu achei que estava fora desse negócio de salvação, mas eu senti que eu preguei outro sermão para ele, tentando convertê-lo. E eu levei anos para adquirir a educação que perdi quando jovem, ou seja, aquela educação que ele foi criado pelos pais, como um cristão. Ele diz, eu levei anos para adquirir a educação que perdi quando jovem, uma educação não apenas em livros, e aqui Lila é tão autoconsciente, né? Mas em um certo comportamento comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. A dúvida, como a fé, ele diz, deve ser aprendida. É uma habilidade, mas o curioso sobre o ceticismo é que seus adeptos, antigos e modernos, aí ele se inclui, muitas das vezes são proselitistas. Nós pregamos para os outros. Por quê? Nós nos importamos. Se nós falamos que nada disso tem nenhum sentido, tem nenhuma importância, por que a gente prega com tanta paixão para que outros se convertam às nossas ideias? Por que ele se importa? Por que nós nos importamos? O ceticismo não oferece uma boa resposta para esta pergunta, e eu mesmo não tenho nenhuma resposta para ela. E isso é bastante correto e é brilhante, não é? Vindo de um homem secular
e você vê hostil a Deus. Você não vê o que ele acabou de dizer muito, muito, muito diretamente. O que ele disse foi que as suas dúvidas sobre o cristianismo, sobre Deus, eram realmente um conjunto alternativo de crenças. Não era não crença, era um conjunto alternativo de coisas que você tem que crer para você ser contra aquelas outras crenças. Ele diz, como escritor secular, que ele descobriu que na verdade a não crença nele naquelas coisas, ou naquelas coisas que ele negava, estava baseada na crença em outras coisas, das quais ele também não podia provar. Eram realmente um conjunto alternativo de crenças sobre a realidade, sobre o que significa ter uma vida digna, sobre o que significa ser uma pessoa autêntica. Mas ele disse, nada disso pode ser provado. Eu podia dizer para aquele garoto, olha, o pregador não pode te provar essas coisas, mas eu, na verdade, depois que conversei com ele, eu fiquei pensando, por que eu estou sendo proselitista? Por que eu quero convertê-lo a essa posição? E eu também não posso provar isso a ele tanto quanto o outro não podia. É tudo um ato de fé. É apenas um ato de fé em outra coisa. Eu estava acusando, ele diz, e ele continua sendo secular até hoje, eu estava acusando aquele pregador, e ele ter dito ter sido salvo, convertido naquele dia. Eu estava dizendo para ele não ter fé, mas eu estava chamando ele para outro tipo de fé. Então ele tinha certeza de que a maneira pela qual ele acreditava que a autêntica personalidade era realizada, não é? O que é um salto de fé, era se tornar completamente desapegado e cético contra qualquer doutrina. Ele era um forte defensor do ceticismo, ele diz, em relação a qualquer doutrina. Isso é o que tornaria, segundo ele, uma pessoa sábia, sofisticada, autêntica. E aquele jovem com grande futuro em Wall Street, não é possível que não fosse sábio, autêntico e sofisticado assim. E se mais pessoas fossem assim, o mundo seria melhor. Ele disse que eu descobri que eu estava querendo convencer aquele rapaz a não ir naquela direção, porque eu estava convencido de que o mundo seria melhor se as pessoas não fossem assim. De repente, ele diz, eu percebi que eu não era diferente do pregador. Eles tinham uma visão de realidade a qual eu tinha uma visão de realidade a qual eu havia sido convertido pelos meus professores, na universidade, nos ambientes que eu estive. Eles me converteram, eles me mudaram. E eu estava tentando mudar aquele garoto, mas nós não podemos provar nada do que estamos dizendo. Nós estávamos acusando ele de dar um salto de fé, quando na verdade eu estava chamando ele para fé no ceticismo. E isso lhe deu uma identidade, ele diz. Essas crenças e essa conversão me deu uma identidade. E isso fez ele querer salvar outros de suas visões errôneas, focadas em Deus. Então você vê, todo mundo tem uma coisa na qual você é convertido. Pelo menos esse escritor secular está sendo sincero. Eu queria convertê-lo. Todo mundo tem um. Observe o que ele disse. Sua dignidade dependia dele manter uma atitude cética, livre em relação a toda a doutrina. Era uma questão de ter identidade, de dignidade para ele, exceto a doutrina dele. Ele queria que aquele rapaz fosse cético a toda a doutrina, menos a que ele estava dizendo. A verdade, ele chega à conclusão de que todo mundo é convertido por alguma coisa. Num documentário, num comentário de um escritor famoso da Universidade de Duke, e depois se tornou capelão lá, ele diz assim: a cultura dominante em que vivemos, isso foi escrito em 70 e pouco, a cultura dominante em que vivemos é a do individualismo expressivo. Desde o iluminismo, as pessoas gostam de dizer, bem, o que a igreja diz pode ser bom para alguns, mas acho que você tem que determinar o certo e o errado para si mesmo.
mas eles não estão pensando por si mesmos. Ou seja, ele está dizendo assim, as pessoas que estão dizendo que você deve pensar por si mesmo, não estão pensando por si mesmos. Mas eles não estão pensando por si mesmos, eles estão fazendo exatamente o que a cultura lhes disse para fazer e pensar. Na realidade, eles estão defendendo a própria maneira de saber que foi imposta a eles pela cultura ocidental, que é centrada no individualismo. A pergunta, ele continua, você acha que devemos converter pessoas a Cristo? É totalmente deslocada, porque assume que já existem pessoas que são intocadas e não foram convertidas a nada. E não formadas por aí, e que há cristãos insistentes tentando convertê-los à sua maneira de pensar. Não. Todos foram profundamente formados em algum ponto de vista que não nasceu neles. A verdadeira questão é que você deve enfrentar. A verdadeira questão que você deve enfrentar é: qual formação exposta externamente terá o seu caminho contigo? O que te converteu? Porque você será convertido por algo. Então, alguma visão abrangente da realidade vai formar a tua identidade. É o que esses dois grandes escritores estão dizendo. E seja qual for essa visão da realidade, não é possível prová-la. Ela é tão um ato de fé quanto o outro que ela tenta refutar. E como é estúpido pensar que os cristãos estão errados ao tentar converter pessoas, ele diz, porque nós na universidade, na academia, nos meios que temos, estamos tentando converter as pessoas o tempo todo, e nós estamos tentando converter as pessoas dizendo que é errado a igreja converter as pessoas. Todo mundo está sendo convertido. Você vai se converter, você vai ter sua vida radicalmente mudada, você vai ter um novo eu, uma identidade que vem da sua conversão, e será em resposta a algo que entra em sua vida. Qual vai ser? Entretanto, isso. Então, qual é o método de mudança radical do Evangelho? Como o Evangelho pode trazer uma mudança tão radical que se possa dizer que você se torna essencialmente uma nova pessoa, você tem uma nova identidade? Não é aquelas mudanças periféricas. Eu proporia que a resposta pode ser encontrada se movendo para cima na passagem, ao invés de no fluxo comum, para baixo, indo do final para o início. Você pode ver nos 2 primeiros parágrafos: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, o amor ao dinheiro, que é idolatria. Colossenses 3:5. Ou outra versão: mate, portanto, tudo que pertence à natureza terrena. E no versículo 2, você vê que nós estamos andando no sentido oposto: e coloque as vossas mentes nas coisas que são de cima, não nas terrenas. Existem 2 coisas que você faz, 2 coisas através do Evangelho, que mudam você radicalmente, que mudam você totalmente, que mudam você para sempre. Olhando para a primeira coisa: mate o que pertence à sua natureza terrena, ou o que é terreno em você. O que isso significa? Vamos chamar essas 2 coisas, no verso 5, de cavar para baixo e depois olhar para cima. Em primeiro lugar, cavando. Agora, há uma longa lista de coisas que são traços de caráter nesse parágrafo, que seria melhor não ter, não é? Raiva, malícia, calúnia, amargura e etc. Paulo diz: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Verso 3, 5 e 7. Você diz: adoraria me livrar dessas coisas, eu quero ser livre dessas coisas. Ainda assim você descobre que elas continuam voltando repetidamente. Esse é um grande problema
não é? Entre o que é falado e a realidade. Eu gostaria de ver todas essas coisas longe da minha vida, mas elas continuam voltando. Você simplesmente não é capaz de afastá-las. E a chave para remover essas coisas de sua vida é encontrada em duas palavras importantes no meio do texto. De fato, é em toda a passagem. A primeira é desejos maus ou malignos, e a segunda é idolatria. Então, desejos malignos usados pelo apóstolo Paulo aqui. Agora, isso é crucial para nós, para compreendermos o texto e toda a nossa vida e nossa nova identidade em Cristo, se é que temos uma. Já que ao longo dos anos a vida das pessoas muda radicalmente à medida que elas entendem o significado do que é esses desejos maus, ou desejos malignos, que é a nossa tradução de uma única palavra grega. Ou seja, uma única palavra no grego foi traduzido para desejos maus, em algumas versões para desejos malignos. Aqui nós temos duas palavras, mas lá no original é uma palavra só. Essa palavra desejos maus é um esforço da parte dos tradutores para transmitir o sentido de uma palavra. É muito difícil sempre fazer isso. Por isso que, por mais que se esforcem, as traduções nunca são como o original perfeitamente. Não é por má vontade quem está traduzindo, mas é porque você tem que conseguir encontrar nas outras línguas algo correspondente que nem sempre é fácil. Você vê, lá é uma palavra só, aqui usaram duas, e a palavra é epitúmia, que significa um epidesejo, ou um desejo excessivo, controlador, um desejo desordenado, um desejo ampliado, um desejo excessivo mesmo. E quando você e eu vemos essa palavra, na verdade, nós vemos duas: desejo mau, desejo maligno. Isso nos confunde, isso nos desconecta com o texto. É quase sempre traduzido como desejo maligno, ou desejo pecaminoso, ou desejo mau, a palavra epitúmia, ou algo assim. Tudo isso porque é muito difícil de traduzir. Em português, e uma maneira fácil de ser lido, uma vez que aparece em todo o Novo Testamento, sempre que o autor está falando sobre uma mudança de personagem, de caráter, do eu, está lá, mas raramente nós vemos como é importante por causa da questão da tradução, dessa dificuldade da tradução. Quando você pensa em desejos maus, como os tradutores colocaram, ou desejos malignos, não é? Você acha que significa desejar algo mau, que significa desejar algo maligno. Então, você perde. Em outras palavras, quando você vê as palavras desejos malignos, você pensa em coisas de uma lista proibida, uma coisa diabólica. Desejos malignos, desejos maus. E um desejo maligno dá a ideia de que é desejar algo maligno, uma ideia de que é desejar claramente algo mal. Mas nós temos um problema enorme aqui, porque no capítulo anterior vimos que os fariseus nunca fizeram nada dessas coisas, de uma lista, mas eles estão completamente perdidos, vivendo uma vida como a do apóstolo Paulo, que diz: segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Agora, se nós pegarmos desejos malignos, como os tradutores colocaram epitúmia, ou desejos maus, Paulo poderia dizer: isso aí não é sobre mim. Eles não apenas estão perdidos, os fariseus, mas também eles fazem parte do que é grandemente errado no mundo. E eles constroem coisas como o livro de Colossenses vai dizer: não toques, não olhes, não manuseis. Não parece desejos malignos. Não apenas isso, foram eles que mataram Jesus, são aqueles que estavam fazendo as coisas, que não estavam fazendo coisas daquela lista que nós podíamos imaginar como desejos diabólicos ou malignos.
Então, de repente, nós percebemos o que eu entendi. A essência do que está errado comigo é que eu desejo coisas mais, desejo coisas malignas. Eu posso começar a pensar aqui, que desejos malignos são esses? E posso fazer uma lista e pensar, vou me livrar deles. Não é? Mas não é isso que a palavra epitúmia quer dizer. Esse é o esforço dos tradutores para mostrar como o desejo pode ser mal ou maligno. Então eles tiveram que usar isso. Mas epitúmia não é tanto falar sobre o desejo comum por algo mal, ou o desejo comum por algo maligno. Você sentado aí poderia dizer, eu não tenho desejo por algo diabólico, algo maligno. Epitúmia é um desejo exagerado e desordenado e excessivo por qualquer coisa boa. Um desejo exagerado, dependente de algo bom, é epitúmia, que é traduzido por um desejo maligno. Essa é a essência do que está errado conosco. Não é? E imediatamente você diz, agora espera um minuto, o que isso significa? Na verdade significa vício, em certo sentido. E você diz, por quê? O que é um desejo excessivo? Por que ele é um problema? Bem, isso nos leva à nossa segunda palavra, que é idolatria, que é o que Paulo usa. Quando você lê essa passagem em Colossenses, a palavra idolatria está relacionada apenas estruturalmente à palavra ganância, que significa amor ao dinheiro, que ele diz claramente que é idolatria. No entanto, se você for a uma passagem paralela a essa, em Efésios 5, é muito semelhante, é muito claro que a palavra epitúmia está ligada a tudo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação em toda impureza, ou avareza, amor ao dinheiro, nem antes se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem povoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, impuro, avarento, quem ama o dinheiro, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Nem ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que o autor Paulo está dizendo é que toda a sua amargura, toda a sua impureza, toda a sua malícia, todos os seus problemas, tudo que te perturba é resultado da idolatria. E o que é idolatria? É pegar uma coisa boa e tornar ela uma coisa definitiva. Toda amargura, toda malícia, tudo que te perturba, tudo que te causa ansiedade, é por causa da idolatria. Ou seja, esse desejo, a epitúmia, não é? Esse desejo é maligno, estando sobre coisas normais, em si mesmo boas, mas você torna aquelas coisas finais, e é assim que seu coração funciona psicodinamicamente, de acordo com a Bíblia, a menos que Deus te mude, a menos que haja realmente aquela coisa chamada regeneração. Não é? Em Êxodo 20, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Existem apenas duas opções: você adora o Deus verdadeiro e não criado, ou você vai adorar alguma coisa da criação. Não existe outra, porque nós só temos essas duas coisas para depender, ou de algo que ele criou, ou dele mesmo. A sua identidade vai depender ou de algo que ele é, ou de algo que ele criou. Não existe a terceira opção. Não existe outra alternativa. Ou você adora a Deus, ou você adora alguma coisa. Presta culto àquilo, glorifica aquilo. Mas não é possível para o seu coração não adorar algo, não glorificar algo, não santificar algo, não colocar algo como mais sagrado. Sabe a oração do Pai Nosso? Santificado seja o seu nome. Não há como o seu coração não estar santificando alguma coisa, glorificando alguma coisa, adorando alguma coisa. Não é hipótese de você não estar construindo a sua identidade em alguma coisa.
não construir seu significado com base em alguma coisa, de tal maneira que aquela coisa que define quem você é te põe para cima ou para baixo. Não fazer alguma coisa da sua vida. Então, como você sabe que coisas são essas? Essa passagem está dizendo a você, a Bíblia diz a você, que você nunca vai entender a si mesmo. E, infelizmente, o mundo cristão hoje se entende a si mesmo tão pouco quanto o mundo, de tal maneira que ele usa os recursos do mundo sobre a alma para tentar se entender. Isso é só uma declaração de quão perdida as pessoas estão sobre compreender a si mesmas. Não é? Você nunca vai entender a si mesmo, você nunca vai entender suas emoções, você nunca vai ser capaz de fazer quaisquer mudanças permanentes. Será apenas mudanças superficiais e temporárias. Por isso que tem pessoas que estão numa gangorra sem fim. Há mudanças, mas elas são superficiais, elas não demoram. Não é que elas não resistem décadas, elas não resistem meses, semanas. A menos que você entenda isso. Tudo vai ser temporário e superficial na sua vida. Você diz, bem, como eu posso saber o que essas coisas boas que eu transformei em coisas definitivas? Como eu posso saber o que é a epitúmia? Como a epitúmia, em vez de ser simplesmente desejar algo que está na lista de algo diabólico, é um desejo desordenado e dependente de algo que não é Deus. Então, aquelas coisas que eu transformei em meus salvadores, não é? Aquelas coisas que eu transformei em meu significado, que dão a minha identidade, dão a minha autoestima, como você viu naqueles escritores dizendo, a sua dignidade, aquelas coisas nos quais eu transformei na minha esperança, pequenos deuses, por assim dizer. As pessoas adoravam Baal porque eles tinham esperança de que ele ia cuidar da fertilidade do solo, porque ele era o Deus das chuvas, porque ele ia garantir não só a produtividade, a fertilidade do solo, mas também das mulheres. Como eu posso, então, você vê, elas tinham esperança, segurança. Como eu posso saber, então, o que eles são? Bem, a resposta está em uma série de perguntas que você deve perguntar não aos outros, mas a você mesmo. Você precisa muito, não é de alguém que converse com você, você precisa muito conversar com você mesmo e fazer perguntas diretas que exigem respostas verdadeiras do seu próprio coração. Que coisas, se você perdesse elas, ou se elas falhassem com você, você poderia estar falando sobre sua situação financeira, ou estar falando sobre relacionamentos pessoais, ou você poderia estar falando sobre sua família, você poderia estar falando sobre sua identidade profissional, você poderia estar falando sobre ministério, não é? Quantas pessoas arrasadas porque o ministério não está acontecendo como queriam. Você pode pegar um número enorme de coisas, a aprovação humana, o poder, ou a influência que você deseja ter para se sentir então alguém digno, ou o controle do seu ambiente, pode ser qualquer coisa. A epitúmia não está ligada a uma listinha de coisas que você olha e acha que elas são diabólicas. Que coisas, se você perdesse, se isso acontecesse, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de fazer nada, você fica meio deprimido. O que são essas coisas? Cada um tem algo, não é? Ou seja, existem muitas pessoas extremamente religiosas no sentido da vida mesmo, na igreja, que dizem, eu acredito em Deus. Todo mundo aqui nesta manhã acredita em Deus. A maioria das pessoas ouvindo isso pela internet acreditam em Deus. Existem muitos cristãos que dizem, eu abracei Jesus como meu Salvador, eu não tenho ídolos na minha vida. Assim, apenas se você não tem algum Salvador funcional que não seja Cristo, se não for Ele. Então há algo que você está procurando e buscando funcionalmente, não é assim que você sabe, se tiver, que você está bem ou não. Então dá significado, te dá segurança, te dá
pode ser a saúde. Você pode ter muita segurança porque está com saúde, mas se ela está ameaçada, você demonstra para todo mundo que você não tem segurança nenhuma. É assim que você se sente bem consigo mesmo, porque você tem aquilo. Por causa, pode ser algo físico, pode ser algo financeiro, não sei. É assim que você sente que você tem significado. Pode ser um ministério. Se você não tem um ministério, você não sente que você é ninguém. Não é? Segurança, esperança para o futuro. Portanto, as pessoas religiosas não acham que têm ídolos, porque elas falam que Jesus é tudo. Mas é óbvio que não é assim. E as pessoas irreligiosas dizem: eu sou uma pessoa secular. Você vê, enquanto há pessoas religiosas ou mesmo cristãs que dizem Cristo, Ele é o meu Senhor, isso não é verdade, não é? Mas as pessoas também que dizem eu não acredito nada em Deus porque eu não adoro, também não é verdade, não é? Você adora, todo mundo adora. Pessoas religiosas dizem Deus é o meu Senhor, mas Ele não é. E pessoas não religiosas dizem eu não adoro nada porque eu sou irreligioso, mas elas adoram. As duas estão falando coisas que não é realidade sobre elas. Todo mundo é assim. Aqui está o ponto, como você sabe o que são esses ídolos. Em primeiro lugar, você sabe que se perder, você se perde. Você se perde. Você não gostaria de viver. É uma vida uma vida que está vazia, está no buraco. Você fez daquela coisa a tua vida. Você pode continuar vivendo infeliz, se sentindo, nós diríamos hoje, com autoestima baixa, sem algo que está te impulsionando. Você fez daquilo a sua vida, você pode continuar vivendo, ou você pode até mesmo se matar. Se matar é o ato final de idolatria, não é? Tudo o que poderia me dar razão para viver, acabou. E como eu não tenho nenhuma esperança de que nada mais vai me dar razão para viver, eu vou me matar. Se matar é o culto final à idolatria. Não há nada nesse mundo que me dê o que eu quero. Esse mundo não serve. Como eu disse, você ou adora o Criador ou a criatura. Quando você adora a criatura e você chega à conclusão de que a criatura não, a criação, né? Ela não pode entregar, então você não quer mais viver. Você é uma pessoa amargurada, triste. E você pode ir ao máximo, você pode atentar contra a sua própria vida mesmo, mas isso é só o ato de idolatria final. É óbvio que Deus não era a nossa identidade, nem a razão que me fazia levantar de manhã. Eu não tenho mais razão para levantar de manhã. Em segundo lugar, siga os seus desejos desordenados, ou siga as suas, a portuguesana, as suas epitúmias, seus desejos excessivos, seus desejos que você tem que ter, que ao não ter seu coração é amargo, você não funciona. Siga as suas epitúmias de volta até a fonte delas. Se uma coisa boa em sua vida está em risco, você se preocupa, é comum. Se eu amo o apóstolo Paulo, ele está em risco de vida, eu me preocupo. Se uma coisa definitiva está em perigo, você não se preocupa, você desmorona. Você fica paralisado, você fica deprimido. Era normal Timóteo ter preocupação com a vida de Paulo, ele o amava. Era normal ele desejar que o apóstolo Paulo não morresse. Mas a morte de Paulo não era o fim, não era o desmoronamento da vida. Nem o reino de Deus, nem a vida de Timóteo eram construídas sobre o apóstolo Paulo. Perder ele seria triste, mas não paralisaria, não desmoronaria. É óbvio que João amava muito Tiago, seu irmão, que andou com ele em Jesus, e logo no início o seu irmão foi assassinado. É óbvio que isso é triste. É óbvio que com lágrimas ele enterrou o seu irmão, mas nada desmoronou. Ele ainda tinha razão para sofrer por causa do evangelho. Ele ainda tinha razão, por quê? Porque Tiago não se tornou uma epitúmia na vida dele. Se uma coisa boa em sua vida é bloqueada por alguém, você fica com raiva dessa pessoa, ou da posição da pessoa, você fica com raiva.
Porque você sente que aquela pessoa está te roubando a vida. Não é que aquela pessoa está ocupando um lugar que você pensou, poxa, eu podia fazer isso. Não, seria bom se eu fizesse isso. Aquela pessoa está roubando a sua vida. Aquela pessoa está roubando aquilo que ia te dar autoestima. Aquela pessoa está roubando. Então você acha aquela pessoa horrorosa, você começa a encontrar defeito nela, ainda que seja uma pessoa maravilhosa. Mas ela está no lugar que você queria ocupar. Ela está no lugar da sua epitúmia. Ela está no lugar do que te daria razão e sentido, que te daria força. Pode ser no trabalho, pode ser na igreja, infelizmente, porque idolatria, epitúmia, não escolhe lugares para estar. Ela está no coração não regenerado, operando o tempo todo. Mas se algo último é bloqueado por alguém, você fica amargo. Não é só que você pensou que aquilo ali seria importante, mas você fica amargo, você fica desiludido. Paulo tinha um ministério e ele o amava, mas ele diz: se nós vivermos, para o Senhor viveremos, e se nós morrermos, para o Senhor morreremos. É óbvio que o ministério de Paulo não era uma epitúmia para ele. Não era, você vai morrer e não vai ter mais ministério, acabou. Não, eu desejo que Jesus seja glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Ministério é bom, mas quando é epitúmia, ele não passa de um desejo maligno e diabólico. Se uma coisa boa em sua vida é perdida, você fica triste. O problema é que hoje em dia a categoria tristeza acabou. As pessoas dizem sempre que elas estão deprimidas. José chorou 40 dias do seu pai. Ele não estava deprimido, ele estava triste. A tristeza faz parte da vida do homem. E a tristeza faz parte da vida dos cristãos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Aflição não é uma coisa boa. Aflição é eu ter algo na minha vida que eu não queria que tivesse lá. É óbvio, um espinho na carne. E aflição às vezes é não ter algo na vida que eu queria ter lá. Como Ezequiel, que Deus disse: para me mostrar algo importante a Israel, como uma profecia, a sua mulher vai morrer. E a maneira como você vai reagir à morte da sua mulher vai ser a profecia que eu quero que Israel veja. É óbvio que você é triste. Ele disse: eu perdi o deleite dos meus olhos ao falar da sua esposa. É triste. Mas Ezequiel continuou sendo Ezequiel. E ele fez o que Deus mandou. E ele não agiu, ele agiu de uma maneira estranha para com Israel. Porque a sua mulher não era uma epitúmia em sua vida. Ela não era um desejo maligno, como foi traduzido. E é por isso que a tradução é confusa. Porque amar a esposa não parece ser um desejo maligno ou um desejo mau, mas se transformou num desejo final, numa epitúmia. Por isso seria melhor deixar epitúmia como epitúmia, mas essa palavra não existe no nosso vocabulário. Então você entende suas emoções? Infelizmente grande parte dos cristãos também não, porque ele precisa que um ímpio diga a ele como as emoções deles funcionam, porque é óbvio, ele nunca aprendeu na Bíblia como as emoções funcionam. Você percebe por que certas coisas simplesmente derrubam você? Ou você tenta achar que alguém te ajude a descobrir no passado por que aquilo te derruba? Por que a perda daquilo ou a ameaça daquilo te derruba? Você entende suas emoções? Você percebe por que suas emoções estão fora de controle? Você entende por que se pega fazendo certo tipo de coisas em determinadas situações? Entende a amargura no seu coração? Coisas que nunca pensou que pudesse fazer ou pensar, você está falando de alguém, fazendo de alguém, no trabalho, na vida, às vezes na igreja, só porque você tinha um desejo excessivo por algo, que de alguma maneira, ou aquela pessoa é uma barreira ocupando aquele lugar, ou não te ajudando. Quando você dá o seu coração a um Salvador funcional, Ele é um Senhor funcional, e Ele é um Deus funcional.
Veja, pessoas religiosas ou cristãos, entre aspas, dizem: ah, não, Jesus é o meu Salvador. E pessoas religiosas dizem: oh, não, eu não adoro nada. Mas os dois estão mentindo. Até que você entenda isso, até que você vá a fundo, você não pode mudar, você não pode compreender a si mesmo. E é por isso que alguns podem ouvir sermões de Jardim da Luz a vida inteira, ou ouvir Ezequiel a vida inteira, ou ouvir Jesus a vida inteira, ou Paulo a vida inteira, e sua vida não muda. 3 anos com Jesus não mudou, Judas. E o que quer que você tenha dado o seu coração, a isso você se converteu. Todos nós, aquele homem secular disse: eu fui convertido, eu percebi isso. Eu estava agora eu estava fazendo proselitismo, eu estava agoniado porque aquele rapaz estava abraçando algo oposto, aquilo que me dá identidade, e eu queria convertê-lo. E o que quer que você tenha dado o seu coração, isso te converte, dá a você identidade, dá um senso de valor. É o que ele falou, aquilo me dava dignidade. E como resultado isso impulsiona você, e você passará toda a sua vida nunca tendo o suficiente daquilo. Se alguma coisa te dá a sua identidade, e se alguma coisa te dá o seu valor, você nunca vai poder ter o suficiente daquilo. Se você achar que realmente o romance é que te dá identidade, o romance nunca vai conseguir. Você sempre vai precisar de mais, de mais, de mais, de mais, de mais, de mais. E esse é o caminho horrível da destruição das nossas epitúmias, idolatrias, sempre tendo medo quando tem de perder, e sempre o que tem desejando mais, sempre sendo perturbado pelos seus desejos desordenados, pelas suas epitúmias, excessivos desejos, controladores desejos. Você cavou para ver o que são essas coisas na sua vida. Nunca diga que você ouviu sermões e leu obras incríveis e você não muda. Você cavou para ver essas coisas. Até que você faça isso, realmente você terá todas as suas emoções, paixões, luxúrias e problemas fora de controle. É por isso que é patético quando alguém diz: eu tenho problema com pornografia, eu não consigo me livrar disso. Essa pessoa não se conhece. Por que não? Porque ela não consegue se livrar. Todos esses vícios, todas essas dificuldades, então você deve cavar e descobrir quem você realmente é. Veja o que está embaixo. Por que você precisa daquilo para viver? Porque você só se sente bem se tiver aquilo. O que está te impulsionando? Por que aquilo te impulsiona? Por que aquilo te energiza? Agora, a segunda coisa que o Evangelho o chama a fazer é olhar para cima. Primeiro, cavar para baixo. O Evangelho chama você para fazer isso porque o Evangelho não é uma lista de regras a serem obedecidas ou uma lista de regras proibidas. É sobre, pelo chamado soberano e eficaz, fazer de Deus seu Salvador e Senhor por meio de Jesus Cristo. Assim que você vê isso como o Evangelho, ele lança um novo relevo em toda a sua vida, uma nova luz, e é isso que nós estamos buscando. Agora, o que você faz? Quando você começa a perceber que o que está em seu coração, o que está te impulsionando, o que está te controlando, quando você foi lá e cavou e percebe o que é isso, o que você faz? Você tem que acreditar e ter seu coração cravado nas coisas do verso 1 a 4. Por isso que eu falei que é de trás para frente. Porque Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus, sua vida, sua fonte de identidade, de realização estão em outro lugar. Quando Cristo, que é a sua vida, Ele é a própria vida, porque Ele está naquele lugar onde as epitúmias estariam, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Agora, o que isso significa? Em primeiro lugar, os ídolos do coração não podem ser simplesmente removidos.
eles só podem ser substituídos. Eles não podem ser removidos, eles só podem ser substituídos. Tem visto muitas pessoas ao longo dos anos, muitas vezes por meio de aconselhamento, não é? É por isso que na nossa geração, ídolos só podem ser substituídos. É por isso que a nossa geração é a geração que mais faz encontro de casais, encontro de jovens, e nunca a igreja teve casais e jovens tão parecidos com o mundo. É inútil. Apenas pelos golpes duros da vida, finalmente começa a perceber que, por exemplo, você era escravo da expectativa de alguém, de um grupo, de amigos, da família, enfim, eles são escravos das expectativas forjadas culturalmente, eles são escravos da sua necessidade de controlar o ambiente, eles são escravos da sua necessidade de aprovação das pessoas. Tudo isso vai fazer eles miseráveis ou não. De repente eles percebem que são escravos de algo, e de repente dizem com efeito que podem, por um simples ato da vontade, não serem mais escravizados, mas isso não funciona. É por isso que as pessoas não mudam. Eu não vou ser mais controlado por isso, por essa necessidade de aprovação das pessoas. Não vou mais. Isso nunca vai funcionar, não por muito tempo. Então há um sermão pregado por Thomas Chalmers, que nasceu em 1780 e morreu em 1847, o poder expulsivo de um novo afeto. Tem até, por acaso, eu gravei ele alguns meses atrás, e tem esse grande, famoso sermão pregado por um famoso ministro escocês, não é? Há um texto que ele diz assim: não existe uma transformação pessoal em que o coração fique sem um objeto de beleza e alegria suprema. O coração precisa ou daquelas epitúmias ou de algo que seja sua alegria suprema. O desejo do coração por um objeto específico pode ser conquistado, mas seu desejo de ter algum objeto é invencível. O coração sempre vai querer ter um objeto sobre o qual ele repousa sua esperança, seu deleite, sua identidade. A única maneira de despojar o coração de uma afeição antiga é pelo poder expulsivo de um novo afeto. E esse é o nome do sermão, lá, e desse famoso sermão, o poder expulsivo de um novo afeto. E o que vemos aqui então, diz no versículo 2, coloque sua mente em algo, mas o versículo 1 diz que você deve colocar seu coração em algo. Algo que você agarra com a mente tem que prender e capturar seu coração, ou então nunca vai te mudar. Porque se os sermões aqui capturarem sua mente, e você achar tudo muito interessante, mas houver epitúmias que capturam seu coração, então você nunca muda. Você nunca muda por causa da idolatria. Você nunca muda porque ou Deus ia ocupar esse lugar, ou algo da criação, como fonte de identidade, esperança, prazer. Isso é a única coisa que vai te salvar e te mudar e te afastar do velho eu, que é basicamente conduzido por esses ídolos. E isso é tirado desses ídolos para o novo eu. É por isso que quem está em Cristo é uma nova criatura, tem uma nova identidade. Não é porque agora o seu coração foi capturado por algo que removeu aquelas outras coisas que davam identidade, força, prazer. Você vê, não é nem aquelas coisas espirituais. Paulo podia perder o ministério e dizer: portanto eu vou glorificar a Cristo pela minha morte. O que é aquilo? A passagem diz que você morreu, então você ressuscitou. Você vê, é tão radical que é só essa comparação que é possível: morte e ressurreição. Paulo está escrevendo para pessoas que estão obviamente vivas e não mortas, e você diz: você morreu, o que isso quer dizer? Como essa pessoa morreu? Você foi ressuscitado com Cristo e está sentado à destra de Deus. Isso é apenas uma metáfora? Não, não é apenas uma metáfora. E aqui está o que quer dizer. Primeiro, há uma verdade na qual você se concentra. Então essa verdade é levada para o seu coração, e é isso que realmente muda o seu caráter. Não a verdade que ficou na sua mente, mas que da sua mente foi levada para o seu coração, que é a fonte da vontade, de todas as coisas que impulsionam a vida. E qual é a verdade que você deve saber com a mente? Estamos sendo informados aqui que quando você se torna um cristão, quando você diz: eu acredito em tudo que Cristo é,
O que você se torna é um cristão, não é que agora você está vivendo de uma certa maneira. Você vai viver de uma certa maneira, mas não é porque você vive de uma certa maneira que você mas o que o torna um cristão é que agora você está em Cristo. Significa que Deus o vê como Ele vê a Cristo, é o que vamos celebrar na Santa Ceia. Que Ele olha para você como se você tivesse morrido e ressuscitado com Cristo, porque você, em certo sentido, morreu mesmo. Quando diz que você morreu com Cristo, significa o seguinte: Deus agora o vê como livre de qualquer coisa que você tenha feito que o desonrou. Como se você tivesse morrido na cruz e pago toda a dívida. Já está pago, já está sem condenação. E o que significa ressuscitado? Ser ressuscitado à direita, Jesus está sentado à direita de Deus, é uma metáfora clara, mas é chegar a algo mais incrível. Pense no que aconteceu quando um rei enviaria seu filho para uma missão perigosa e o filho voltasse triunfante, tendo cumprido a missão mais difícil imaginável. O seu filho foi nobre, ele foi corajoso, foi um príncipe amoroso, ele foi sacrificial, ele foi sábio, ele foi tudo que devia ser. Então, quando o filho volta, o coração do rei explode de amor e alegria ao ver seu filho. Então ele coloca ele à sua direita e dá a ele toda a honra. A maior honra que você poderia dar a um ser humano naquele reino é dado. Jesus tem este lugar de honra à destra do Pai. E sabemos, Jesus fez, mas diz: você foi ressuscitado com Ele e você está sentado com Ele. O que significa é que se você foi realmente levado a Jesus Cristo pelo Espírito Santo, Deus vai se deleitar em você como Ele se deleita em Cristo. Deus se agrada de você como Ele se agrada em seu Filho. Se você disser que é a primeira vez que eu coloco isso diante de mim como uma fonte de realidade, não somente aquilo que é dito, a menos que você saiba disso em seu coração, a forma como as pessoas aprovam, a forma como os relacionamentos familiares acontecem, a forma como as expectativas dos pais é vista, a forma como a ênfase do mundo está sobre o dinheiro para eu achar que eu sou alguém, a forma e a identidade que é tirada no poder da beleza e da atração sexual, essas coisas. Você vai examinar essas coisas porque você precisa ter um senso de si mesmo. Você vai olhar para essas coisas na sua vida de verdade, olhar para elas. Você precisa de um senso de valor que venha delas. Se você souber disso, então você poderá começar a se livrar das coisas, essas coisas que te deixam ansioso, que te deixam com vícios, que te movimentam e que te arrasam. A única maneira é saber primeiro isso. Você acredita nisso? Isso é o Evangelho. O Evangelho é eu saber com certeza que o que Cristo fez, Ele fez em meu lugar, e de que eu morri e ressuscitei com Ele, e de que eu estou assentado com Ele nos lugares celestiais, e o Pai está totalmente satisfeito com o seu Filho, e como Ele fez isso como meu fiador, o Pai está totalmente satisfeito comigo. O Evangelho não é o que damos a Deus, um bom histórico de obediência, é que Deus nos abençoa, mas sim que Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá um registro perfeito e se deleita em nós, em Cristo, e então vivemos para Ele com franqueza, a partir dessa aceitação e não para ter alguma, e esse é o Evangelho. Então você deve colocar seu coração nisso, o apóstolo Paulo diz, e não nas coisas. Nada em seu coração que forma a sua identidade, te impulsiona, deve vir de outra coisa que não seja a realidade do Evangelho. Todos os seus medos, quedas contínuas, depressões, a amargura, vem disso, porque suas epitúmias estão sendo frustradas. E há tempos atrás uma mulher que era pobre, morava numa pequena casa, e ela estava indo à igreja, ela havia se tornado cristã, e ela estava também indo num conselheiro, num terapeuta, porque ela tinha vivido uma vida difícil. Ela certamente tinha uma aparência
maltratada, porque ela havia apanhado várias vezes de mais de um parceiro ao longo dos anos em sua vida amorosa, e ela esteve em um relacionamento abusivo após outro relacionamento abusivo, e ela então carregava cicatrizes, mas ela se tornou uma cristã, ela estava indo à igreja e estava indo também a um terapeuta. E mesmo que ela fosse uma mulher muito educada, não mesmo que ela não fosse uma mulher muito educada formalmente, ela percebeu coisas que eu acho que muitas pessoas que estão na igreja demoram muito tempo para perceber. Aqui está o tipo de coisa que ela disse enquanto falava a respeito disso, e é incrível. Ela disse, colocando nas palavras que eu lembro, ela disse: eu estou indo a um terapeuta e muito do que ele diz está certo. O terapeuta disse que eu construí minha própria importância, aceitabilidade e identidade nos homens que eu me relacionava. E é por isso que eu estou em defesa com eles. Porque mesmo sendo um relacionamento abusivo, eu tiro daquele relacionamento o meu sentido, a minha identidade. Não é? E eu simplesmente precisava muito deles, de tal maneira que eu tolerava os abusos. Tudo isso é certo e útil, e eu acho que o terapeuta está certo. No entanto, o meu terapeuta não tem uma solução para mim. Eu acho que ele não tem solução para ninguém, ela diz. Uma mulher se tornou sábia muito rapidamente ao se tornar cristã. Ela diz: meu terapeuta diz que em vez disso, o que eu devo fazer é conseguir uma ótima carreira, acabar de me formar e mergulhar na carreira, obter uma educação, ele diz, ter uma carreira de sucesso. Bem, ela diz, meu conselheiro tem boas intenções, é claro, que eu absolutamente preciso obter, terminar minha faculdade, conseguir um emprego e uma carreira, mas o que ele está dizendo, ela diz, é que eu devo fazer isso para que eu me sinta melhor comigo mesmo, que eu devo fazer da minha carreira a razão da minha autoestima, identidade. Mas isso significaria que eu estaria mudando de um ídolo para o outro, que minha vida foi destruída porque eu fiz dos meus romances aquilo que me daria minha identidade, meu senso de valor, e tudo que meu terapeuta tem para dizer é que eu tenho que trocar isso pela carreira, e a carreira me dá senso de identidade, de valor e de importância. Agora, eu pensei, ela diz, como isso muda a minha vida, sair de uma coisa para outra. A carreira vai abusar de mim tanto quanto os homens abusaram, e eu vou me sentir infeliz cada vez que a minha carreira me bater, cada vez que minha carreira não for o que devia ser, cada vez como aqueles homens falharam, cada vez que a minha carreira falhar, eu vou estar no mesmo buraco, porque tudo que meu terapeuta tem para dizer é que eu tenho que trocar uma dependência para a minha identidade nos romances para a minha carreira. Por muitos anos, ela diz, meu coração tem olhado para homens e dito, a menos que eu tenha sucesso nesse amor, eu não sou nada, eu sou infeliz, eu me sinto um lixo. Mas o meu terapeuta quer que agora que eu olhe para a minha carreira e diga, a menos que eu seja uma mulher de negócios, independente, de sucesso, que está no controle da sua própria vida, então eu vou me sentir um lixo, e vou me sentir um nada. Porque na verdade essa mulher que não poderia usar os termos gregos estava dizendo, o que meu terapeuta quer é que eu troque uma epitúmia por outra, e esse é tudo que ele tem, ele não tem nenhuma saída para mim. Não quero, ela disse, ser escravizada pelo meu trabalho, como eu fui escravizada pelos homens que passaram pela minha vida, e não há nenhum terapeuta que possa me dar outra saída. Não quero ser tão escravo da minha independência como eu fui escravo da minha dependência daqueles homens. Na verdade, eu estou sendo solicitada pelo terapeuta a trocar o ídolo feminino típico de um relacionamento romance incrível por um ídolo masculino, uma grande carreira. Mas eu vou ficar no mesmo buraco. Veja, o terapeuta sabia como ajudá-la a descobrir
o que deixava ela mal, mas ele só podia receitar algo que deixaria ela mal. Um ídolo alternativo. Não dependa de homens para ser feliz, dependa da sua carreira. E então, eu falei, o que você está fazendo? Quero dizer, como você está? E ela realmente citou exatamente Colossenses 3. Quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, você será glorificado. Então ela disse, e na verdade foi muito prático, alguém que realmente é regenerado e compreendeu. Você vê, mesmo sem ter ainda poder explicar todas as coisas adequadamente. Ela diz, quando eu vou à igreja, quando eu estou em adoração, quando o que Jesus fez por mim é tão real e tão maravilhoso, quando eu estou na Santa Ceia, em meu coração eu penso nos homens de minha vida e digo, seria bom ter um casamento, um bom casamento, mas isso não é a minha vida, porque quando Cristo, que é a minha vida, se revelar, e Ele já tem se revelado em parte para mim, Cristo é a minha vida. Ela disse, eu cansei de fazer qualquer outra coisa minha vida, meus filhos minha vida, um relacionamento minha vida, minha carreira minha vida. Eu digo para essas coisas, você é uma coisa boa, mas não é minha vida. Eu adoraria, ela diz, ter um marido, mas se eu não tiver, eu já tenho a minha vida. Eu não sou amarga, eu não preciso de uma identidade, eu não preciso disso para ter autoestima. Você não pode me dar, eu digo para cada uma dessas coisas, nada do que eu já tenho em Cristo. Veja, eu não quero olhar para os homens ou para a carreira, ela diz, porque uma carreira não morreu por mim, e nenhum romance vai morrer por mim. Pelo contrário, se eu não fizer tudo o que Ele quer, eu é que tenho que morrer, eu é que tenho que sofrer. Só Jesus que é minha vida, porque para mim ser quem eu sou, Ele morreu por mim. Ele não está esperando do meu desempenho, Ele não está esperando eu ser um sucesso para me abençoar. Ele me abençoou na minha miséria e fez de mim alguém completo. Essa mulher muito rapidamente mostra todos os efeitos da regeneração. Você vê, a graça, ela nos muda. A graça, quando alguém diz, se tudo é assim como o apóstolo Paulo disse, tão gratuito, então eu vou viver em pecado, não entendeu nada. Nada pode mudar alguém a não ser a graça. Essa mulher foi totalmente mudada só por causa da graça. E ela diz, se eu falhar no romance, tudo desmorona. Só que eu falho. Se eu falhar na carreira, tudo desmorona. Mas se eu falho com Jesus, Ele ainda é a minha vida. Ele me levanta, Ele ergue minha cabeça. Ele, no pior dia da minha vida, Ele não chega, Ele diz, Pai seja convosco, como Ele disse para Pedro, que tinha falhado. Se você falhar como Pedro falhou no romance, ela disse, está acabado, tua vida vai para o buraco. Se você falhar como Pedro falhou com Jesus, na sua carreira, acabou. Mas quando você falha tão gravemente com Jesus como Pedro falhou, a primeira coisa é quando Jesus te encontra, Ele diz, Pai seja convosco. Eu morri para que essa sua falha não seja quem dá forma à sua vida. Eu sou a sua vida. Então Jesus, ela diz, é o único Salvador. Você vê que essa mulher entendeu o que é ser Jesus o Salvador. Em outras palavras, é por isso que funciona. Isso não é apenas terapia cognitiva, que o terapeuta tentou, identificou algo, as suas dependências, e só queria trocar a dependência dela por uma outra dependência. Você vê, o Evangelho não é terapia. Pessoas não religiosas no mundo secular, quando estão deprimidas, colocam toda a ênfase nas suas emoções e dizem,
Sinta-se melhor consigo mesmo. Faça algo bom para você. Você está deprimido? Faça algo bom. Eu vejo os cristãos dando esse tipo de conselho. Olha, faça exercícios. Está deprimido? Faça exercícios. Vai passear. Bota ênfase nas suas emoções. Tente olhar uma paisagem bonita. Tente achar um novo hobby. Você já andou de cavalo? Nunca andou de cavalo? Anda de cavalo. Você já pulou de paraglide? Você já pulou Pula de paraquedas. Não é? Então, pessoas, o mundo secular, quando você está deprimido, colocam toda a ênfase na emoção e dizem: sinta-se melhor consigo mesmo, faça algo por você, te dê um banho de loja, emagreça, faça exercícios, viagem. Há outro tipo de terapia que essencialmente usa a cabeça. A pessoa diz: esse teu pensamento é autodestrutivo, você tem que mudar esse pensamento para pensamentos mais positivos, e você precisa fazer esse tipo de pensamento. Mas a solução real, você vê, é a adoração. Aquela pessoa continua com ímpeto, mas ela continua adorando coisas que vão sempre levar ela para o mesmo lugar. A adoração funciona sempre e conduz sempre. E o que é interessante sobre o que ela faria, ela não disse que apenas andou e pensou sobre aquilo. Aquela mulher tão sábia, tão pouco tempo sendo convertida, ela disse: olha, durante os cultos corporativos, como nós estamos aqui hoje, quando o que Jesus Cristo fez por mim é real para mim, e é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que você morreu e ressuscitou com Ele. Ele está indo para o passado e diz: volte para Jesus, para o que Jesus fez, volte para a história. Você está lá na história, você estava morrendo com Ele. E se você fizer, se você visse um artista se jogando na frente de um caminhão para proteger uma obra dele, você diria: pois esse cara ama muito a sua obra. Jesus Cristo, porque nós somos alguém, a noiva que o Pai deu a Ele fez isso. Ele é a nossa vida, porque de fato Ele misturou a vida nossa a dele de tal maneira, por isso que a metáfora de ser uma só carne é tão grande, que Ele nos amou como Ele mesmo. E quando isso comove você, quando você está tomando a Santa Ceia, quando isso é real, quando você vê isso fazendo isso por você, quando você se vê como parte da história dele, de uma eternidade a outra, isso muda o seu coração. Você pode realmente olhar para qualquer coisa que te amedronta, que te deixa ansioso, que te deixa temeroso, coisa que te deixa com medo, e dizer: você não é minha vida. Paulo, quando disse: quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor, ele está dizendo assim: ministério, você não é minha vida. Corpo são, você não é minha vida. A abordagem de Paulo é sempre assim. Em 2 Coríntios 8, Paulo está tentando fazer com que seus leitores sejam generosos. E eu vou ter que acabar aqui. Mas como Paulo diz, seja generoso, não seja tão apegado ao dinheiro. Porque você está apegado ao dinheiro, isso faz mal a você. Isso não é bom. Isso não é bom para a sociedade. Você tem que ser generoso com a igreja, porque isso está errado. Não, ele não diz nada disso. Ele diz: olha, que pena que você é tão apegado ao seu dinheiro, isso é horrível. Ele não trabalha as emoções como o terapeuta ia fazer. Ele não trabalha com os seus pensamentos. Não é assim que um cristão é mudado. Ele diz assim: olhe para Cristo. É assim que o cristão é mudado do apego àquilo que é material e ser generoso. Você vê, ele diz: você quer ser generoso? Não vou falar para você que isso... tentar tocar suas afeições e sua mente. Olhe para Cristo, que sendo rico, se tornou infinitamente pobre, para que através da sua pobreza você fosse enriquecido. Paulo diz: só quando Jesus te encantar assim, essa beleza dele, você está vendo a face dele em sua generosidade, então você vai ser transformado na imagem dele, de um grau de glória para outro. É assim que a generosidade cresce, olhando para Cristo, olhando para a generosidade dele. Ele está levando você de volta para a história. Ele está dizendo: olha Cristo lá, é assim, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Está falando dinheiro aqui no mundo, está falando sobre a riqueza infinita dele, como Deus
da qual ele se esvaziou. E nisso dou o meu parecer. Pense na generosidade de Jesus Cristo na cruz, e é isso que vai fazer você generoso. Você vê, você não chega lá trabalhando sua vontade, você não chega nessa generosidade trabalhando nas suas emoções, mas olhando para Cristo, olhando que ele, sendo rico, o Deus infinito, se tornou um homem, e isso derrete seu coração. Em Efésios 5, Paulo diz: amem as suas esposas. Por quê? Porque isso é importante. Trabalhe. Por isso que eu digo, o encontro de casal é um monte de bobagens, não é? Porque manda as pessoas olhar para o lugar errado. Quando Paulo queria que o homem amasse sua esposa, não traísse a sua esposa, protegesse a sua esposa, ele não disse porque isso aqui é a masculinidade, você tem que ser assim, tem que ser protetor, a família, o país precisa da família. Ele não disse nada disso. Ele disse: olhe para Cristo, olhe como ele amou a igreja. Só o que muda um cristão é olhar para Cristo. E quando você olhar para Cristo como ele amou a sua esposa, então você vai ser mudado de um grau de glória para outro grau de glória como marido, parecido com ele. Você vê? Para ser generoso, ele disse, ele não apelou para as emoções, ele apelou: olhe para Cristo, olhe como ele é generoso, contemple a glória de Deus na face dele, a glória da generosidade de Deus, e você vai ser mudado de um grau de generosidade para outro grau de generosidade na mesma imagem de Cristo. Marido, para você mudar como marido, você precisa de alguns conselhos do aconselhamento, do encontro de casais. Olhe para Cristo. Paulo diz: olhe como ele amou a igreja, olhe como ele se entregou por ela. Deixe isso penetrar, deixe isso ir para as câmaras profundas do seu coração, encantar você. Então você vai ser mudado pelo Espírito Santo ao contemplar Cristo como marido, de um grau de glória para outro grau de glória de marido, na semelhança de Cristo. Tudo é assim, tudo é não trabalhando nossas emoções, nossas mentes, é trabalhando olhar para o nosso tesouro, deixar ele fundo. Você vê, então você vai estar livre de ser um marido que não se parece com ele, e livre de não ser generoso como ele é, e você vai estar sendo mudado de um grau de glória para outro grau de glória. O Evangelho nos muda, você totalmente é mudado na raiz e te liberta para viver uma vida de auto-sacrifício feliz e pacífica, pelo poder do Evangelho. É por isso que o Evangelho inexoravelmente nos muda. É por isso que nunca ninguém que realmente viu a graça diz: então eu vou viver como eu quiser, porque é tão evidente que a pessoa não viu a graça. E eu vou terminar dizendo que eu vi estava lendo uma crítica recente de um filme numa revista especializada, e esse crítico de cinema, ele estava descrevendo sobre uma certa classe de filmes, que é muito legal. E, por exemplo, Uma Vida Maravilhosa, de Jimmy Stewart, é um filme antigo, mas sensacional. E o mais novo que ele estava mencionando, não O Dia da Marmota, né, com Bill Murray. E ele diz: essas são comédias metafísicas de segunda chance. E ele disse isso sobre essas comédias metafísicas de segunda chance. Ele diz isso: o tipo de filme em que as leis do tempo e do espaço são dobrados para dar ao personagem acesso a um autoconhecimento impossível nas circunstâncias normais. Então eles podem se transformar, que é o que acontece nesses filmes, por exemplo, No Dia da Marmota. Então, uma comédia metafísica de segunda chance, no qual as leis do tempo são dobradas e os personagens têm contato com algo, com essa mudança no tempo que ele nunca teria. Ele tem um autoconhecimento. É óbvio que você vai ver que Bill Murray, eu esqueci o nome do personagem, ele vai mudar porque o tempo se repete, e ele acaba tendo contato com coisas que ele jamais teria, e ele nunca consegue sair daquele dia, então aquilo muda ele. Adivinha, o Evangelho está dizendo a você: sua vida pode se tornar uma comédia metafísica de segunda chance, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para literalmente mudar e dobrar e quebrar a linha do tempo e do espaço, e fazer você conhecer coisas que são as únicas coisas que podem mudar o coração, capturar você e mudar você radicalmente. Eu diria para essa pessoa: pegue isso. Ao tomar da Santa Ceia agora, eu vou pedir aos irmãos que distribuam os elementos da Santa Ceia.
tendo essa visão do que o Evangelho é. Faça as perguntas certas. Olhe para o alto, depois de cavar para baixo. Veja como é inevitável a mudança do Evangelho. Veja como ela é infinitamente distante das soluções dos terapeutas, que só pode te levar de uma dependência para outra dependência. Aqui você é livre, porque o seu coração adorador se livrou das epitúmias, porque foi capturado por um anseio sem fim, por uma coisa que é a única que pode te dar sem fim aquilo que você precisa. Então você vai ter uma identidade como aquela mulher, uma identidade que pode lidar com todas as coisas. Vamos cantar enquanto os irmãos distribuem os elementos da Santa Ceia. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei.